Vamos lá. Um estudo maravilhoso. Que você começar a ver esse estudo, vá até o final. Se você gostar, dá um like, se inscreva no canal. Se também você gostar, mande para seu irmão, né? Para estar aprendendo aí da palavra do Senhor. Amém? Livro de Marcos, capítulo 1. Amém? Vamos estar detalhando aí, percorrendo a palavra, né? Até então não tem ninguém conosco aqui na live, mas vou colocar esse vídeo, né? Vou pôr esse vídeo. Eu não sei fazer melhorias no vídeo, essas coisas, aí eu posto do jeito que sai, né? Aí, conversando com vocês aqui agora, Marcos, vamos estar orando, né? Para Deus estar entrando aí nessa pregação, nesse ensino, que o Espírito Santo venha falar na minha boca e que o Espírito Santo venha a trabalhar no coração de cada um de vocês. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos apresentar, né? Alguns já me conhecem do canal. Tem alguns testemunhos meus aí. Meu nome é Sam. Tenho 42 anos. Atualmente estou desempregado. Estou passando por uma prova aí. Mas estou orando, clamando ao Senhor para Ele me dar um caminho, né? E correndo atrás também, para ver. Fico pensando em trabalhar de Uber aí, colocar na minha carteira ali, para que eu possa trabalhar e tentar conseguir um carro aí, para me alugar um carro para trabalhar. Então, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, meu Deus, grandioso és tu, Pai. Te agradeço, Senhor, por eu estar aqui, meu Pai, para pregar a Tua palavra, para ensinar a Tua palavra, mas de mim mesmo eu não consigo ensinar e nem pregar. Eu clamo que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha tomar o pregador, venha falar na minha boca, e que aqueles que vão escutar, Senhor, trabalhem no coração deles, tire esse coração de pedra, põe um coração de carne, um coração apto a ser plantado, essa semente que vai ser pregada aqui hoje, neste momento, que o Senhor venha dar crescimento. Amém e amém. Que todo espírito de confusão caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de tirar a concentração caia por terra em nome do Senhor Jesus. Até agora não veio ninguém na live, não tem problema, né? Eu sei que nós vou terminar ela e lançar ela no meu canal. Ao menos uma pessoa vai ver. E eu peço que você veja até o final, tá? Sem demais enrolações. Vamos lá. Capítulo de Marcos. Quem foi Marcos? O evangelista Marcos. Ele fez parte dos 12? Não, ele não fez parte dos 12. Ele andou com Jesus? Não. Alguns estudiosos dizem que ele é aquele menino que correu sem roupa quando levaram Jesus para o Getsemane. Mas vai falar dele mesmo no livro de Atos dos Apóstolos, depois que o Senhor, né, foi preso, foi ali torturado, né, morto e ressuscitado no terceiro dia e subiu para ter com o Pai, né? Aí agora vem o Atos dos Apóstolos. E vou estar levando os irmãos em algumas passagens para nós conhecer quem foi Marcos, tá? O Evangelho de Marcos, ele não foi um dos 12 discípulos. Não. Então vamos lá? Vamos estar folheando aí, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra, tá? E através, quando você começa a conhecer a palavra, você já que lê, você vai ali conhecendo, o Espírito Santo vai levando você para uma casa que tem portas que você ainda não abriu, e você vai abrir. Juntando com aquilo que eu te falar, vai juntar com aquilo que você já leu, com o Espírito Santo te falando, você vai ter uma amplitude da sua visão no Evangelho e na sua pregação. Então vamos lá. Marcos
cooperador. Ele era cooperador de Paulo e Barnabé. Vamos lá para ver se é verdade ou não. Atos 13. Bora lá, Atos 13, 4. Atos fica ali depois de, creio eu, de João, se eu estiver errado. Atos 4. Desculpa, Atos 13, o versículo que é 4. Atos 13. A maioria das pessoas estão no horário de trabalho, então não tem tempo, não tem ninguém na live. Atos 13, versículo 4. Vai falar. E fala assim, ó. Elimas, o mágico. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia. E dali navegaram para Chipre. E, chegando-os a Salamina, anunciavam a palavra de Deus na sinagoga dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Esse é o João Marcos. Lá no capítulo agora 25, no capítulo 12, do versículo 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. O sobrenome de Marcos é Marcos. Primeiro nome João, segundo nome Marcos. João Marcos. Então, aqui vai falar que Barnabé e Saulo, que é Paulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha sobrenome Marcos. Então, o evangelista Marcos não andou com Cristo entre os 12, mas ele andou com Paulo e Barnabé, mas vai ter mais. Agora, vamos ver lá alguns parentes dele. Nós vamos ver no Atos 12, que diz assim: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria. Quem que era Maria? Mãe de João, João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitos estavam reunidos e oravam. Então, Maria, mãe de Marcos, João Marcos do Evangelho, que está lá em Atos 12. Foi aquela casa que estava eles, mais discípulos, orando para Pedro, porque Tiago já tinha sido morto, Pedro estava preso, e aquela casa entrou em oração pela vida de Pedro. E o anjo foi lá e tirou Pedro. Vamos ler como que foi? Para a gente ter um discernimento bem melhor. Pedro é liberado. E saindo, o seguia. E não sabia que era, glória a Deus, que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de tudo o que o povo dos judeus esperava. O que o povo dos judeus esperava? A morte dele, como mataram Tiago. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, aonde muitas estavam reunidas e oravam. Irmãos, a importância da intercessão, né? As irmãs que é do grupo de intercessão da igreja, o que acontece? Quando sai um pastor, um missionário ali para pregar em outra igreja, ou qual viagem missionária ele for fazer,
elas entram, que é o certo, elas entram em oração. Irmão, você está indo pregar, mas tem pessoas orando ali. É a mesma coisa de você estar andando e um exército atrás. A intercessão, interceder em oração, é uma arma que milhões de homens bem armados não conseguem batalhar com 6, 4, 3, 2 irmãs de joelho dobrado, intercedendo pela vida da qual aquele que foi fazer a obra. Amém? Então, recapitulando, aquela casa de oração era a casa da mãe, que é Maria, mãe de Marcos, o evangelista. Ela era primo Barnabé, tio de Paulo, tio de João, né, parceiro de Paulo. Né? E Barnabé e Saulo, que é Paulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Né? Tem muita gente que prega, tem muita gente que escuta, mas não sabe quem é Marcos. Né? Acha que Marcos é que andou entre os 12, mas Marcos não andou entre os 12. Não andou com Jesus. Vem falar de Marcos aqui no livro de Atos, a qual o Senhor já tinha subido para o Pai, onde ele veio conhecer a palavra e entrar no ministério. Né? E chegando a Salamina, anunciava a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinha também a João como cooperador. João era cooperador da palavra, ele ajudava, né? Então, estamos lá. A chave está 12, no capítulo 12, do versículo 12 de Atos, que fala de Marcos, família de Marcos. No capítulo 12, 25, fala, né, que ele andou com Barnabé e Paulo. E no capítulo 13, do versículo 5, fala que ele é cooperador, né, com os irmãos. Anota tudo isso aí, irmão. Se for possível, volta o vídeo, vai anotando, tá? Para você tendo uma sabedoria grande nisso. Né? Marcos, sobrinho de Barnabé, Colossenses 4:10. Vamos lá para a gente ver? Colossenses 4:10. Colossenses é que depois tem Colossenses, Pedro, João, 1 João, Judas, Apocalipse, Tito, Timóteo, Tesalonicense, Colossenses fica isso, Colossenses, depois Tesalonicense. Vamos lá, Colossenses 4:10. Saudação finais. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé. Né? Colossenses 4, versículo 10. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebeste mandamento, e ele for ter convosco, receba. Né? Então a Bíblia está nos provando, né? Aquela casa de oração era da mãe de Marcos, que a mãe de Marcos, irmã de Barnabé, primo de Marcos. Barnabé é primo de Marcos, né? E aqui, Colossenses, Paulo manda eles receber eles, né? Receber ele, né? Que ele estava indo com alguns mandamentos. Amém? Vai falar mais de Marcos. No livro de... E acompanhou Paulo e Barnabé em viagem missionária. Atos 12, 25. Nós já acompanhou. Certo momento, abandonou a missão, que causou uma divisão
entre Paulo e Barnabé, Atos 15, 37 ao 39. Muitas das vezes, gente, a maioria, creio eu, quase todas, tem dissensões. Irmãos que não conversam com outro irmão, né? Sempre tem isso aí. E devemos vigiar nisso aí, né? Mas isso aconteceu entre eles. Pessoas que andavam com Jesus. Não vai acontecer entre nós? Para a honra e a glória do Senhor, graças a Deus. Converso com todos da minha igreja, para a honra e a glória do Senhor. Né? Pego na mão do paz do Senhor. Quando eu vou orar o Pai Nosso, que eu peço para Ele me perdoar, como eu tenho perdoado aqueles que me ofenderam. Então, se você tiver uma discussão com algum irmão, até seu Pai Nosso está errado. Até Pai Nosso seu está errado. Se você estiver certo na discussão, peça perdão. Né? Como diz a palavreada de hoje, livra a sua cara. O senhor, irmão, pediu seu perdão, você me desculpa. Né? Talvez ele foi o errado, ele foi o bambambam, mas vá lá, pede ele desculpa, para que a tua oração no altar seja recebida. Né? Atos 15, 37, vamos lá? A palavra fala que teve uma discussão tremenda por causa de Marcos e seu tio Barnabé também. Né? Glória a Deus. 15, 37. 37, vamos lá? E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro, e tal contenda foi algo forte, e se apartou um do outro. Né? E se apartou um do outro. E tinha um apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilicia, e confirmou as igrejas. Teve contenda entre os homens da igreja. Ei, você que tem contenda na tua igreja, vai lá e pede perdão. Porque ao decorrer aqui da história, eu vou te mostrar que eles se encontraram de novo e continuaram na obra junto. Ah, fulano me magoou, falou fofoca. Eu fui prejudicado na história. Ô, irmã, eu vim cá te pedir perdão, você me perdoa? Me perdoa, por favor. Quebra o seu eu, porque Satanás vai ficar bravo. Quebra o seu eu. Eu não vou, porque é eu que estou certo. Ela que é fofoqueira, ela que é aquilo isso. Irmão, livra a sua parte. Vai lá e faz a sua parte. Me perdoa, irmã, me perdoa, irmão. Tá, vamos voltar a conversar e tá fazendo a obra. Porque esses homens também brigaram. Uma tal contenda de Barnabé com Paulo e Saulo, e Paulo e com Marcos, porque Paulo era chato com a obra, ele era em cima. Creio eu que Marcos pagou Paulo, ficou com medo, porque eles iam para pregar, não é igual hoje, você vai pregar ali, você vai de ônibus, ou talvez você vai de carro, a gasolina acaba, né, fura um pneu e tudo. Não, eles lá não, eles eram chicoteados, amarrados, trançados, jogados para dentro d'água, passando fome e luta de quase morrer. Creio que Marcos ficou com medo, mas saiu com Barnabé para o outro lado, né? E continuando, mas mais tarde foi reconciliado com Paulo e considerando útil para o ministério.
2 Timóteo 4:14, 4:11. 2 Timóteo, 1 Timóteo, vamos lá, 1 Timóteo, hoje está calor, glória a Deus. 2 Timóteo 4:11, 4:11, olha o que ele fala. Só Lucas, depois nós vamos estudar sobre esse Lucas. Quem foi Lucas? Foi o médico Lucas. Andou entre os 12 com Jesus? Foi um dos 12 discípulos, apóstolos? Não. Creio eu que o Marcos e ele andou lá nos 70, quando saiu para pregar. Lucas está comigo. Isso é Paulo falando. Eles não teve a contenda lá? Então a contenda já apaziguou. Porque os verdadeiros homens e mulheres de Deus não ficam com contenda com os irmãos por muito tempo. Pede perdão, reconcilia e vai para a obra. Só Lucas está comigo, falando Paulo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Olha o que Paulo fala. Após aquela discussão que eles teve lá em Atos, a qual eu levei vocês lá para ver Atos 12, 25, se eu não me engano. 15:37, Atos 15:37. Aquela contenda. Foi uma contenda grande. Vai lá, irmãos, marca a caneta, tudo bonitinho. E depois o Espírito Santo de Deus vai estar falando com vocês. Né? Porque muita gente prega o livro de Marcos, mas muita gente que está escutando não sabe nem quem foi Marcos. Marcos foi um cooperador da obra, né? Que por causa dele, 2 irmãos bravos no ministério entraram em conflito, né? Mas depois eles voltaram de novo juntos, né? Falando que um era útil ao outro, que um precisava do outro. Continuando, Marcos foi muito próximo de Pedro, que o tratava como filho. 1 Pedro 5:13. Então, Marcos andou com Paulo, depois virou um discípulo de Pedro, né? Escreveu muitas coisas de Pedro. 1 Pedro, depois Tiago. 1 Pedro 5:13. Peço de irmão desculpa de alguma coisa aí da palavra que estava errado. Eu não vou editar, uma que eu não sei, outra que eu não gosto. O que sai aqui é do Senhor, né? 1 Pedro 5:13. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo. Tá vendo, irmão? Vamos quebrar essa soberba da gente, vamos lá pedir perdão. Ah, mas foi ele que começou o problema, vai lá e pede ele perdão, cara. Mas dá graça aos humildes, né? Deus vai te dar graça. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão, bramando, buscando quem possa tragar. Por que ele anda de redor? Porque ao nosso redor tem os anjos do Senhor. Imagina um leão preso na jaula. Preso, com fome. E você do lado de fora da jaula. E vai sacolejar aquela jaula, vai balançar,
vai gritar, mas não vai conseguir sair. Agora você deu brecha. O que é brecha? Vou falar aqui uma brecha. Você é casado, aí uma mulher lá que trabalha com você pede seu número, aí você já acha gostosão, pá, dá o número, e papapá, e sai com essa mulher e fica com essa mulher. O que você fez? Deu brecha. E quando a gente dá brecha, a porta, a porta ali da grade abre. Agora imagina você lá, um leão faminto, na grade, e a grade abre, porque você deu entrada, né? Você permitiu isso, você deu legalidade da porta abrir. O que esse leão vai fazer com você? O leão vai acabar com você, vai acabar com o seu casamento. Não dê legalidade, não dê brecha. O inimigo ele pode rodar do seu lado aí querendo te comer, mas não pode, porque você não está dando brecha, você está sendo fiel no dízimo, está sendo fiel na primícia, né? Vem uma mulher ali, você olha para o chão, olha para lá e é isso, é fiel em tudo. Então o inimigo você só vai sentir só o ar dele aqui assim, ó. Mas se você der brecha, ele vai te pegar, igual um dia eu dei. Fiquei 7 anos fora do ministério, que o diabo fez comigo, irmão. Só não matou porque Deus, né, Deus não permitiu. Mas ele acabou comigo. E lá no versículo 13 fala assim, ó, a vossa colheita em Babilônia vos saúda. E meu filho Marcos, Pedro chamando ele de meu filho Marcos. Então Pedro vem falar para a gente vigiar também nessa palavra, né? Não dá legalidade, porque o leão anda ao nosso derredor, procurando que ele possa tragar, porque ao nosso redor está um anjo do Senhor. O anjo do Senhor está aqui ao meu redor. Ao derredor, que é depois do redor, anda o diabo. Cirandando, cirandando. Na hora que eu der um mole, na hora que eu vacilar, ele tem propriedade e legalidade de vir. De vir. Então, andamos íntegro ao Senhor. Então, nós vemos aqui quem foi Marcos, o evangelista, né? O livro de Marcos, se você olhar, a Bíblia, os evangelhos não foi escrito assim, primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, não. O primeiro escrito, o primeiro evangelho sinótico que foi escrito foi Marcos, ali entre 65 a 70 depois de Cristo. Cristo sobe com o Pai ali em 35, 30 alguma coisa. E a cidade de Roma é destruída nos anos 70, quando Jesus profetizou lá que não ia sobrar nenhuma pedra sobre pedra, que é um outro ato de estudo maravilhoso que a gente tem que fazer. Então, Marcos, o livro de Marcos foi escrito ali de 65 a 70 depois de Cristo. Vamos colocar ali 40, 35 anos depois que Jesus foi ter com o Pai. E o livro de Marcos aqui é um livro direcionado para os romanos que viraram que seguiram o cristianismo, né? E é uma pregação rápida e direta. E Mateus, Lucas pegou muita coisa aqui do Evangelho de Marcos. Ele foi o primeiro a ser escrito, né? Porque quando Jesus andava com os discípulos, ali era só oralmente, né? Tem um homem aí que está andando com 12 rapazes. E tem mulheres também que andam com ele, que está fazendo maravilha. Está curando, está expulsando demônio. Né? Lá, teve uma festa lá de casamento das bodas, e que ele tinha uma água lá que ele fez virar em vinho, isso foi um maior vinho. E começou o bochicho. Não tinha escrita, só escrita era só o Antigo Testamento. Até então, o Novo Testamento, ninguém tinha escrevido ainda. Começou a ser escrito de Atos para lá. Né? Onde é que Paulo escreveu ali muitas cartas, né? Aí vem pessoas querendo saber o que aconteceu, aí vem Mateus, Marcos, Lucas e João escrever, porque a Bíblia
no Antigo Testamento, ela é oralmente, passada para lá e para cá. Mas creio eu que o pai sabia que isso ia se apagar. Ele falou, não, vamos escrever a Bíblia para ninguém se perder. Para quando chegar o juízo final, ninguém ter desculpa. Porque se fosse falado, eu mesmo não ia conhecer, que eu não vi no berço evangelho, não vi no berço nenhum de palavra. Eu fui conhecer a palavra de Deus dentro do presídio, quando eu estava preso. Teve um irmão lá que ele aprendeu a ler, que já tinha 15 anos que ele estava preso, o irmão Valdemar, ele até faleceu, saiu, acabou morrendo com a própria arma dele, assim, fiquei sabendo que alguém pediu para ver essa arma e ele tirou contra ele. E eu aprendi de Deus dentro do presídio. Como foi? Bicas 2. Eu ali preso, com pedra na vesícula. E a pedra na vesícula, não sei quem teve a pedra na vesícula, eu urinava e vomitava o bílis. Qualquer coisinha comigo que tivesse uma gordura que eu comesse, eu tinha que ficar ajoelhado, pressionando aqui o estômago aqui do lado meu, é lado direito aqui assim. Tanta dor que eu sentia, cara. Não comia. Eu cheguei a pesar, eu de 150 quilos, fui pesar 100 quilos. 100 quilos. E minha pressão chegou a 28 por 18. Aí eu falei, eu quero ver se esse Deus é Deus que esse povo fala. Eu entrei pra minha jega é uma cama de concreto lá. A gente põe uma cortininha assim, você fecha. É o único lugar ali que talvez você fique sozinho ali. E comecei a ler a Bíblia, jejuar, sem saber. Li a Bíblia, não entendia nada. Falei, ó, Senhor, eu ouvi falar do Senhor aí. Comecei a fazer aquele jejum e jejuar. E no terceiro dia, cara, de noite, eu já não estava aguentando mais. Pedi os agentes, era Bicas 2, acho que tinha quase 30 homens quando nós nascemos. Aquela tanta dor, os irmãos chutamos as capas, eles veio acontecendo, eles vieram pelo pátio, tudo de calibre 12 na mão. O que tá acontecendo aí, os mano? Não, um preso aqui tá passando mal e pá, e eu suando. Ele que nada, preso, tá querendo dar rolê na cadeia, né? E dar rolê na cadeia é tipo assim, quer dar rolézinho na cadeia, talvez pode aguentar alguma coisa que tá rolando na cadeia, essas coisas. E eu fiquei nervoso, falei, dá rolê na cadeia? Não, vocês me tiram que tô passando aqui nada de apunhetou uma 12, e eu ainda, né, ainda mudando, eu falei que nada, então mete bala mesmo, quero ver vocês me tiraram daqui, vocês tiram os outros, e pá, enfrentei mesmo. Aí eu corri do meu lado assim, ó, cadê os caras comigo? Só tinha dois. Um pretinho, o pretinho, que o líder era o pretinho, acho que ele era do Morro das Pedras Ventosas. E o outro petitinho falou assim: que nada, amigo, vai estar com você aqui. Só sobrou os dois do meu lado. Se vier dar tiro, vai dar tiro em nós, punhetou. E nós gritando: entra aqui então, quero ver se vocês é de lá mesmo. Eu já estava quase morrendo mesmo. Entra aqui então, e pai e tal. Aí veio um agente, esse agente era até da minha cidade, que Deus abençoe ele, muitos anos de vida. Ele falou, não, vamos tirar ele, eu vou tirar ele aí. Calma aí, preço, calma aí, beleza. Tirou eu, levou para enfermaria, minha pressão tá 28 por 18. Não, pode pegar o preso. Aí levou lá o médico, o enfermeiro. Não, pode mandar para o regional. Mandou para o regional. Aí ali Deus fez a maravilha. Ali eu não podia ver ninguém. E consegui ver minha mãe, mais de 4 anos, minha mãe. Ali Deus já entrou no meio. Entrou no meio, o médico foi lá, fez aquele ultrassom, né? Aí a vesícula é um trem redondo, tava cheio de pedrinha assim. Ou vai ter que operar. Pode voltar para o presídio. Voltou pro presídio, eu tomando Biscopan, andando lá. Aí tem culto, né? No banho de sol tem culto, os próprios presos. Vem gente de fora também lá para pregar. Aí falou assim: alguém tá sentindo aí dor no estômago, alguma coisa assim, Deus manda falar que se ajoelhar aqui, será curado. E eu falava muito, falando, na rua tá ali matando, roubando, na cadeia, quer fazer culto, né? E eu senti de Deus, cara. Fui lá e me humilhei, porque eu falava essas coisas, fui lá e me humilhei, dobrei o joelho. E levantei para a honra e a glória do Senhor. Tinha que arrancar minha vesícula. Até hoje não sinto mais nada. Mais nada. Aí quando eu saí da cadeia, uma irmã que foi orar lá no meu tio, ela não sabia de nada. Terminou a oração e falou assim: ó, Deus manda te falar que te confirma uma cura no seu estômago, sua barriga. Eu falei, já está confirmado. Então, quando a gente quer conhecer esse Deus e
fala assim, eu quero te conhecer, porque a pessoa não conhece, e ela entra ali em 3 dias, 2 dias, um dia, eu não sei, ele me respondeu no terceiro dia, ele me tirou de dentro da cadeia. Eu vi minha mãe de uma forma tremenda há 4 anos que eu não via ela, de um jeito que não podia humanamente falando, o Senhor fez isso. O Senhor me curou da vesícula, voltei para o presídio. Então, Deus é um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, que cuida dos seus. E eu não sabia que eu tinha um chamado de ser pregador. Um certo dia, já na PPP, que é a cadeia público-privada Inés, não sei se vocês conhecem, eu inaugurei um pavilhão lá na época. Aí, cara, lá foi tremendo. Aí lá, como os irmãos vai saindo, os pastores lá vai saindo, ganhando alvará, Deus vai levantando outros. Aí os irmãos vai levantar o irmão Sancler aí, que vai ser o pastor. E ali Deus começou a fazer maravilhas. Nós batizamos lá em 35 homens para a honra e a glória do Senhor. Por fim, no último, a piscina estourou. Ela explodiu a piscina. Aquela piscina de plástico, né? Que era tanto pecado, é só ladrão, traficante, homicida, tanto demônio. E beleza. E ali nós pregando, falando, eu nunca tinha, né? Nunca tinha expulsado demônio nem nada, mas sempre andava na unção. Jejuando, mas eu não sabia de muita coisa. Mas eu jejuava e orava e lutava contra a minha carne, de noite. Aí chegou o faxina, ó, aqui ó, tem um demoniado lá no pavilhão tal, e mandaram buscar. O que Deus faz? Mandaram buscar o pastor dessa ala. Eu falei, oh meu Deus do céu, é eu. E foi tremendo. Olha o poder da intercessão, e foi tremendo. Só que no pavilhão de baixo tinha 2 irmãos que veio da rua, que conheceu Deus na rua, e ele praticava o evangelho na igreja. Acho que eles eram até assembleianos. Aí na hora que a gente me tirou, que eu disse, e eles, oh, irmão, vai lá e nós vamos estar aqui orando, intercedendo. Falei, amém, sem saber. Peguei um óleo ungido lá que a irmã do Getsema, uma senhorinha levava, tadinho. Peguei o óleo ungido e fui. Na hora que lá era tudo automático, que abriu a primeira, assim, que eu passei para mim pro corredor, para mim pro pavilhão, já veio uma força, eu senti um exército comigo. Eu andava assim, eu já estava em um estado de êxtase. Eu sabia que tudo está acontecendo, mas eu estava de uma forma que eu na frente ali, mais de milhões de anos atrás de mim, eu sentindo aquele poder. Na hora que eu cheguei na ala, assim, que o demoniado me viu, ele estava roncando, ele era um homem de 1,60 m, moreno, é um neném pretinho, acho que é do Barreiro, se eu não me engano, com 5 em cima dele, amarrado de lençol, porque estava se cortando, os caras travando ele. Na hora que abriu, isso tudo é para a honra e a glória do Senhor, não a minha. Ele abriu, que eu dei um passo para dentro, ele rosnando, parou de rosnar. Quando eu cheguei perto, assim, os irmãos lá da aula, com as Bíblias na mão, falaram, nós oramos e não sai, não sei o quê, como é que nós faz? Não correr, agite, tudo de touca, que nada, que não tinha demônio na bala, e pá, pode ser em mim. Levantei a mão e fiz assim para eles. Eu tava tremendo, um lado agite, de calibre 12, e do outro lado o demoniado. Falei, oh meu Deus do céu, e agora, Senhor? Aí cheguei lá e falei, oh, irmão, eu só vi as irmãs fazendo assim, ó. Por que eu tinha unção? Eu vivia na oração e reto com o Senhor e jejuando, lendo, jejuando e orando. Enchi a mão de óleo ungido, fui lá no pé dele assim, falei assim, em nome do Senhor Jesus, sai da vida desse homem, que eu cheguei na cabeça dele assim, ele abriu o olho. E já bem fraco, porque eu creio que era legião. Bem fraco, os caras levantou ele fraco, o que está acontecendo? 300 homens, assim. 300 não, 200 alguma coisa lá no PPP, que era 29 celas, se eu não me engano, ou 22, com 4 em cada. Esbumbou a ala, assim, sabe quando tem jogo lá do Cruzeiro Atlético que esbumba a ala, ou tem novela que presa é noveleiro, ou raça noveleiro. Esbumbou, pastor, Deus abençoe. Então Deus usou homicida, traficante, usou essas pessoas aí para falar
né, para profetizar sobre minha vida como pastor. E eu lá no estado de esse menino levantou e sai lá bobo. Né? É o poder da oração, o poder da unção e o poder de estar sempre andando preparado. Tá? Esse é o Evangelho de Marcos, né? Então agora nós conhecemos Marcos. Quem foi Marcos? Marcos não foi dos 12. Marcos vem ali no livro de Atos, depois que o Senhor já teve com o Pai. E vem dizer assim: pregação de João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O princípio do Evangelho. O princípio do ministério do Senhor Jesus. O princípio da pregação missionária do Senhor Jesus. Como está escrito nos profetas, eis que eu envio o meu anjo, bem que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Aí aparece quem? João Batista, batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pele de camelo, com um cinto de couro em redor de seu lombo, e comia gafanhoto e mel silvestre. Aí a gente já vai lembrar de quem? Elias. Aonde vai estar falando de Elias? 2 Reis, do capítulo 1, versículo 8. Elias profeta. Malaquias 4, 5 e 6 também fala. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia da sua santidade, da sua sandália. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batiza com o Espírito Santo. O batismo e tentação de Jesus. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. Jesus precisava de batizar, gente? Porque batismo é sinal de arrependimento. Não. Jesus não precisava de batizar. Ele não teve pecado, ele não pecou. Ele ali está fazendo algo, mostrando para nós o que nós devemos fazer. Né? Que nós devemos batizar. Aquele que acredita, batiza, né? Vem batizar. O que é o batismo? O batismo é a representação da morte do velho homem para o nascer do novo homem. Quando você é pego na água ali, que você é afundado, emergido na água, você está morto. Quando você levanta um novo homem. Jesus não precisou disso. Mas ele é alegoria, mostrando para nós o que nós temos que fazer. Jesus veio ali ele veio ali como um pecador, mostrando para nós, mas um pecador sem pecado. Aí, beleza, foi batizado no Jordão. E logo que saiu da água, viu os anjos, viu o céu aberto e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, aqui a gente já vê o primeiro momento, a Trindade. Por que a Trindade? Naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado, a Trindade, Jesus, o Deus Filho. Agora, o Deus Espírito Santo. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Então, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho. É o Pai falando com o Filho. Então, Deus Pai. Aqui nós vemos o poder da Trindade. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto, 40 dias tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Agora aqui, irmãos, e aconteceu naquele dia que Jesus, agora vão tirar o nome de Jesus, vão pôr o seu nome.
Porque é o que acontece. Ou por meu nome. Vamos lá? E aconteceu naquele dia que Sancler foi batizado. Então, no dia que eu fui batizado, no dia que você foi batizado, a passado um tempo, eu fui batizado no Espírito Santo de Deus. Quando você é batizado no Espírito Santo de Deus, você é confirmado. Carinho. João vem falando que é batizar nas águas, mas ia vir aquele outro que é batizar no fogo. No fogo é quem? Jesus. Jesus me batizou eu. E se você também é batizado no Espírito Santo, se você não for, procura ser. Começa a buscar. Se você aconteceu igual comigo, fui batizado. No Espírito Santo. E Deus também falou que nós é aquele filho em quem ele compraz, porque somos irmãos de Cristo. Criatura é quando não servimos ao Senhor, mas quando servimos ao Senhor, a gente se torna irmão de Cristo, filho de Deus. E ouviu-se uma voz dos céus. Aí vem o Espírito Santo e pega, como pegou Jesus, o Espírito Santo de Deus. Deus leva o servo dele para o deserto. Para quê? Ser testado. Jesus foi testado. Então, você está passando dificuldade, eu estou passando por um deserto aí, irmão. Que através de um serviço eu perdi o outro e eu estou sem trabalhar, é ruim, dependendo aí, né? Graças a Deus eu tenho minha mãe sim, né? Mas ela trabalhou tanto para a aposentadoria dela e tem 15 dias que eu estou desempregado, mas não, só Jesus. Estou tentando aí colocar remuneração na minha carteira. Deus vai abençoar aí de uma forma aí. Eu tenho mais 1.500 e pouco para mim começar a trabalhar de Uber. Então eu estou passando pro deserto, porque o Senhor pega o servo dele, o Espírito Santo pega e leva para o deserto. Se levou Jesus, não vai levar eu e você? Lógico que vai. Então, se você está passando aí por uma luta, irmão, foi o Espírito Santo de Deus que te levou para ela. Para quê? Para você ser testado. Para você ser testado. Quando você for aprovado, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E eu sei o que Deus vai fazer na minha vida. Entendeu? Porque eu vim, voltei, eu tava fora da palavra. Fiquei com saudade do Egito e voltei para trás, irmão. Mas tomei uma sapatada. Irmão, 7 anos. E para voltar é difícil. Eu saía para rua, assim, bebia, ficava muito louco. Quando eu chegava em casa, assim, eu chorava. Para me voltar de novo para a bênção. Eu chorava como era maravilhoso viver na bênção. O inimigo, ele vai tentar te seduzir, mas eu vivi lá, eu não volto mais não, cara. Sofri demais, só eu sei o tanto que eu sofri. E aqui, ó, o lesco-lesco do diabo é balela 7-1. Você que tá sentindo saudade de como é que era antes, não vai não, porque tá todo mundo lá bebendo. Às vezes eu saio da academia, assim, eu passo, vejo que é tanto de gente no bar, chapando, rindo, mas eu sei que na hora que chega em casa, nossa, fica, ó, o nego chora, entra pra dentro do banheiro, ainda mais aqueles que já pisou no santo do santo, que está aí, ó, desviado desse mundo, chora. Então não me engana, não. Viver com o Senhor é a melhor coisa que tem, cara. As pessoas estão vivendo no mundo, de madrugada elas estão chorando, clamando para sair do vício do álcool, da droga, da cocaína, da maconha, do crack, porque já não está aguentando mais. E tem muito crente aí que está achando que é bom, eu vou lá para ver. Muitos não estão voltando. Eu ainda agradeço ao Senhor que permitiu que eu voltasse em vida, mas irmão meu aí morreu. Desviou e morreu. Só Deus sabe agora. Amém? A vocação de 4 discípulos. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão, André e seu irmão, que lançavam rede, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homem. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Agora vem Jesus discipulando, o discipulado. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no bar consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no bar, com os empregados, foram após ele. Então, onde Jesus chegou, chamou,
né? Eu creio que os filhos de Zebedeu ele tinham dinheiro, que deixou até os empregados, deixou tudo para trás, começaram a seguir o Senhor. E assim o Senhor também te chama hoje para seguir, né? E tudo que aconteceu com Jesus está acontecendo com você, não tá, Varão? Pessoas estão te apontando, dizendo que você é um falso profeta, né? Isso está acontecendo comigo também, porque tem que acontecer. Se tiver acontecendo isso, é porque você está íntegro, está reto na palavra do Senhor. Muitos estão falando assim, daqui uns dias ele cai de novo e volta. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma maturidade espiritual hoje que outrora eu não tinha. Eu não tinha. Eu vi que o inimigo, Satanás, é dono do mundo. Satanás, ele é dono do mundo. Por isso que ele levou Jesus no pináculo e falou que, ó, se quiser, eu te dou isso tudo. O que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? O que adianta você dar sua alma para o diabo, ganhar tudo e na hora que você morrer? Irmãos, estão te enganando. A terra é por um tempo. Eternidade é céu ou inferno. Não vai nesse lesco-lesque, lá, não. Porque existe sim o inferno, irmão. E muitos vão correr atrás de Satanás dentro do inferno. Vai ter uma corrida de ganso lá que o povo vai correr atrás dele, querendo pegar ele. Falando, é por causa de você que eu estou aqui. Irmãos, vamos fortalecer na palavra do Senhor. Eu estou aqui pregando, entra uma pessoa, sai outra, entra uma, sai outra. Eu vou aqui, ó, pôr esse vídeo aí, ó, eu vou receber um like, não vai, se 20 pessoas ver, amém. Que se uma entrar na mente dela e se converter, eu vou ter o quê? Juntado tesouro no céu. Eu vou ter uma pedrinha de ouro lá com o Pai, que é isso que é interessante. Agora, as outras, primeiro o reino do céu, as outras coisas serão acrescentadas. Que se eu ganhar muito like, muitas pessoas começarem a me seguir, esse vídeo aqui der milhões de visualização, o que eu vou ganhar? Vou ganhar lá do YouTube, lá, não sei quanto, a mixaria. Então, primeiro o reino dos céus, as outras coisas serão acrescentadas. Eu estou aqui pregando. Se uma pessoa entrar e sair, e uma pessoa se converter, mesmo que se esse vídeo der milhões e eu ganhar milhões, não vai ser mais do que eu ter juntado tesouros no reino do céu. Porque esses milhões que eu ganhar aqui, ó, a traça vai correr, ladrão vai querer me pegar, vai até me querer sequestrar, até próprio gente da família, é perigoso. Mas se um de vocês converter, eu ficarei bilionário no céu. Entendeu? Eu estou pregando aqui porque não tem culto agora, não fui chamado para pregar em lugar nenhum. Então, eu tô pegando a internet, que pode ser usado para o bem e para o mal, e estou fazendo por uma causa boa. Eu estou pregando. Estou pregando aqui na live, falar, entrou uma, saiu, entrou outra, saiu, ficou duas, saiu. Né? Eu entendo que tem gente aí trabalhando, não dá para seguir. Vou pôr esse vídeo no meu canal, né? Sei que vai dar aí 20 pessoas vendo. Amém. E nem um like vai dar. Amém. Mas se ao menos uma pessoa dessa começar a seguir o Senhor, para mim, eu ganhei. Para mim, foi as minhas bilhões de visualização, né? Meu recebimento em dólar do YouTube, que tem esses negócios. Entendeu? Para mim vai ser a maior riqueza. E não estou usando aqui de profecia, não. Tem muita gente aí que eu estava vendo outro dia aí, tá um tal de que Deus manda revelar, e você olha lá, tem 1.500 pessoas na live da pessoa. Deus manda revelar e fala lá, e tananá, e tananá. Mas quando a gente prega a palavra, muita gente não vem. Né? Tem gente triste, deixa, mas eu vou fazer o quê? Se vir um e der certo, amém. É melhor que tiver 1.500 aqui e eu pregando mentira, falando que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Irmão, a maior chave que você vai ganhar de Deus é você ser liberto do seu sofrimento e você saber que vai viver a eternidade com o Senhor. Isso é a maior coisa. Se eu falar que Deus vai te dar uma chave de um carro, beleza, pode até te dar. Vai ver um ladrão rouba, dá um PT, até te mata esse carro batendo. Mas se eu falar com você aceitar Jesus agora e andar conforme o preceito dele, você vai ser salvo. E através de você, a luz vai entrar na sua casa.
E quando o Senhor voltar, você vai estar com Ele no céu. Muita gente não vê o Senhor Jesus voltar. Muitas pessoas já estão vendo agora. Se eu morrer aqui amanhã, aí, Jesus voltou para mim. Se você morrer daqui a pouco, Jesus voltou para você. E você acha que acabou? Não. Ainda tem o inferno, ainda tem um julgamento. Fala aqui, ó, pelos seus atos, vai ser julgado pelos seus atos. Seus atos foram bons? Ó, só força. Mas se seus atos forem mal, irmão, ó, você se ferrou. Você vai Todd pro inferno, Todd quente. Então vigia aí. Acorda você que dorme. Vai deitar, Joaquim, miserável. Em nome do Senhor Jesus. Boa, entendeu? Então pega a visão, amém? Vamos estar orando para estar entregando aí. Ó Senhor, ó, você que viu aí, começou a ver, continue em nome do Senhor Jesus. Continua vendo até o final. Se foi algo que te trouxe, algo que te constrói, dá um like, manda para um irmão lá que está desviado, ou um irmão aí que está no crime, manda para ele lá. Que o Senhor mudou a minha vida, vai mudar a dele também. Amém? Um irmão viciado, se o Senhor mudou a minha vida, também vai mudar a dele. Tá bom? E, Senhor, meu Deus, grandioso é o teu nome. Até aqui o Senhor tem falado. Que o Senhor venha abençoar cada família que ver essa live. Que o Senhor entre, Senhor, com o teu propósito na casa de cada um, Senhor. E aquela que estiver, Senhor, doente, que estiver vendo esse vídeo, que em nome do Senhor Jesus caia por terra essa doença, o câncer maligno, em nome do Senhor Jesus. Que aquele casamento estiver destruído, vai ser construído em nome do Senhor Jesus. Ô, Senhor, visita. Essa falta de financeiro, em nome do Senhor Jesus, cai por terra, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e eu profetizo sobre este casal bênçãos, bênçãos maravilhosas. Amém, amém e amém. Que Deus venha abençoar os irmãos cada dia mais, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, santo é o teu nome.